Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Business Connection by Ibrei. Sou a Kemi Soid Ibrei e neste programa estamos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você terá um panorama geral sobre os países asiáticos e nessa segunda temporada do Business Connection by Ibrei apresentamos um escopo diferente, com informações inéditas, dicas culturais, dicas de etiqueta nos negócios e relatos da trajetória de empreendedores bem-sucedidos que vivem nos países asiáticos onde se estabeleceram. No episódio de hoje, vamos conversar com a Meiri Nussbacher e a Georgia Spoirer, duas empreendedoras brasileiras que abriram negócios no setor da gastronomia em Israel. Meiri Nussbacher fez Aliyah há 4 anos atrás com a sua família. Ela é formada em moda no Brasil, trabalhou nas maiores empresas de e-commerce da América Latina e decidiu abrir a brigadeiria após não conseguir se encaixar no mercado de trabalho em Israel devido ao idioma. E se o brigadeiro é famoso em todo o mundo, por que ele não seria em Israel também? Georgia Spoirer é formada em engenharia civil e pós-graduada em gestão empresarial. Possui 10 anos de trabalho na área de planejamento de construção civil, 20 anos de experiência em gestão de restaurantes e 15 anos de experiência em gestão em rede de cafeterias. Fez Aliyah em 2016 e abriu o Origin Fresh Coffee em 2017 em Tel Aviv. Aliyah quer dizer imigração de judeus de outros países para Israel, onde o governo israelense oferece alguns benefícios como o estudo da língua hebraica, ajuda com a moradia e o trabalho para se manter no início da adaptação. Muito obrigada pela presença, senhora Meiri Nussbacher e senhora Georgia Sporer. Agora, Georgia, vamos começar com você. O que a levou a sair do Brasil e se mudar para Israel? Olha, meu marido é muito empreendedor. Isso é uma característica que vale a pena registrar, porque é difícil você pensar que aos 50 anos você vai sair do país e começar uma vida nova tão distante, mas ele tem realmente um espírito empreendedor muito grande. Eu tenho duas filhas, a mais velha veio com 18 anos fazer um programa de estudo aqui em Israel, e nós viemos visitá-la. Foi a primeira vez que viemos a família toda aqui visitar Israel e ficamos encantados. Eu gostei muito daqui, senti uma conexão muito forte, uma segurança muito grande. Isso é importante dizer, porque no Brasil a gente ouve muitas notícias, né, falando de guerra, falando dessa insegurança em Israel, mas ao contrário disso, eu tive um sentimento de muita segurança nas ruas, de poder andar pela rua, me sentir segura, me sentir tranquila, andar de ônibus, andar a pé, andar de noite, andar de dia. E isso era um desejo muito grande meu, de morar num lugar que eu me sentisse mais segura. A insegurança no Brasil me afligia muito. Eu tenho duas filhas e era sempre aquela angústia de sair à noite. Isso me desestabilizava muito. E quando viemos, ficamos encantados com essa situação. Quando ela voltou do programa, ela disse: vou fazer Aliyah, vou morar em Israel. Isso despertou na gente a vontade de pensar no assunto, de pensar como seria se nós viéssemos também para cá e tal. Demoramos um pouco mais, porque para uma menina de 19 anos, 20 anos, é fácil fazer uma mudança dessa. Mas para um casal, uma família, né, é mais difícil. Mas conseguimos planejar a nossa saída. Nós trabalhávamos também com cafeterias no Brasil, mas conseguimos fazer uma transição, vendemos o negócio e viemos para Israel e começamos aqui com essa bagagem que a gente já tinha, né, do Brasil. Nós chegamos há 4 anos e meio atrás, final de 2016. Minha filha veio antes, nós viemos depois, e estamos aqui há 4 anos e meio, já com o café, trabalhando e vivendo aqui, e muito felizes de estar morando aqui em Tel Aviv. Muito obrigada por compartilhar sua trajetória conosco, Georgia. É muito interessante, né, que você conseguiu manter o seu negócio, né? Você já, como você mencionou, você já tinha o café aqui no Brasil e você conseguiu levar esse mesmo negócio em Israel. Claro que as condições, as leis são diferentes, mas o mesmo negócio. E aí, só uma curiosidade também, por acaso, no seu café você vende pão de queijo? Sim, nosso café não é caracterizado como um café brasileiro,
porque como ele é uma cafeteria e não temos comidas, tipo refeições, é uma cafeteria com lanches, com tortas, sanduíches, pouca coisa assim de alimentação. O foco é realmente o café, nós trabalhamos com café especial, é o segmento que a gente foca. Então, é uma cafeteria que atende a vizinhança, atende a redondeza. Então, nossos clientes são majoritariamente israelenses que moram aqui nessa região. Mas todos os dias temos clientes brasileiros. E para atender esse público também, nós temos pão de queijo e brigadeiro. São os dois itens brasileiros que nós temos, né, que são os principais itens de consumo em cafeteria no Brasil. E então é isso, pão de queijo e brigadeiro. Temos também café filtrado, porque como café especial a gente também trabalha com vários processos de extração do café, além do café expresso. Mas é só isso. Tem muita gente que chega do Rio de São Paulo, não tem coxinha, não tem tapioca, não tem empada. Não, não tem, não tem. Aí quando perguntam muita coisa, eu digo, olha, tem a brigadeiria lá em Hanana, que eu sei que tem de tudo de comida brasileira. Mas aqui, infelizmente, a gente não tem nem cozinha na loja, então é brigadeiro e pão de queijo. Acabou. Ai, que delícia! Realmente, esses dois são itens assim que é estampa do Brasil, né? Muito, muito, muito bom. Agora, Meire, a gente também vai conversar com você sobre os seus itens, mas antes, uma curiosidade mais sobre a língua, né? A gente sabe que existe, né, o hebraico da Bíblia e a língua hebraica, que são distintos. Gostaria que você compartilhasse com a gente como foi a sua adaptação em Israel em relação à língua. Você fala hebraico? Bom, eu estudei a vida toda em colégio judaico, né, escola judaica, e lá eu aprendi toda a base, um pouquinho mais do que a base de falar hebraico. Porém, como eu fiquei muitos e muitos e muitos anos sem praticar, você acaba esquecendo a língua. Quando eu cheguei aqui em Israel, nossa, acho que eu só sabia falar oi, né, shalom, todá, e acabou, só. Eu me senti muito fora um pouco como se fala, fora da piscina, né? Tipo, entrei num lugar que eu não sabia nem falar praticamente nada. E tudo que eu aprendi na escola eu já não sabia mais. E aí eu comecei a fazer Ulpan, que o Ulpan é uma escola para quem são as pessoas que chegam, né? Os Olim Hadashim, que fazem Aliyah, que se mudam para Israel. Você tem até 10 anos para fazer esse curso aqui em Israel. Então, assim que eu cheguei, eu fiz 6 meses desse Ulpan, que são 5 horas por dia, de domingo a quinta. E foi lá que me deu essa base para poder sair na rua e ir para um supermercado, para ir para uma farmácia, porque lá o ensino, você aprende muita coisa todo dia, mas até você absorver isso e sair na rua, você não sai falando de uma hora para outra, né? Então, para mim, eu demorei um pouco mais para poder aprender o hebraico. Onde eu ia, em lugares que eu precisava, supermercado, farmácia, médico, toda hora meu marido estava comigo, porque meu marido é filho de israelense, então o hebraico dele é muito mais avançado. E eu consegui aprender o hebraico quando eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar com brigadeiros, né? Eu abri um Duhan, um quiosque bem pequenininho no shopping Azrieli, em Tel Aviv. E quando eu comecei a trabalhar, eu sabia falar somente 10 palavras. Se você me perguntasse tudo sobre o brigadeiro, eu estudei as 10 palavras que poderiam me perguntar do que o brigadeiro é feito, da onde que vem o brigadeiro, né? São palavras que eu consegui decorar e eu consegui formar as frases. Se alguém me perguntasse alguma coisa que não fosse do brigadeiro, tipo onde é o banheiro, qual é a loja, blá blá blá, eu não sabia responder. Então, assim, trabalhar todas as quintas e sextas-feiras foi abrindo mais o meu ouvido, eu escutava, comecei a entender tudo que meu marido falava com outras pessoas por telefone. Acho que o processo foi um pouco lento. Eu não falo para você hoje que eu falo hebraico fluente, porque eu não falo. Eu tenho muita dificuldade de misturar, de falar na frase o passado e o futuro, que eu acho muito difícil. Mas eu vou te dizer que eu me viro. Hoje, se alguém vem aqui, me fala, conta uma história, ou quer saber tudo do brigadeiro de São Paulo, do Brasil, eu sei falar. Que interessante.
Obrigada por compartilhar também essa sua adaptação. E uma curiosidade também, então, por exemplo, uma pessoa que não consegue falar o hebraico com o inglês, ela teria muita dificuldade de desenvolver um negócio. Olha, se a pessoa sabe o inglês, já é assim 70% do caminho andado. Eu não tinha o inglês nativo para sair conversando também, e o meu hebraico era muito restrito. Então, acho que foi na raça mesmo, ter que sair para trabalhar, para conversar, para poder escutar palavras novas, para eu começar o hebraico a entrar na minha cabeça. Não é uma língua fácil, é uma língua muito difícil. Não é igual o português e o inglês que tem que você fala você tanto para o homem tanto para a mulher. O você aqui é uma coisa, o você mulher, você homem é uma coisa, e você falando com a pessoa você mulher é outra. Então é muito difícil, e além de escrever também de trás para frente, né, da direita para a esquerda, do que da esquerda para a direita. Mas se a pessoa vem, eu tenho muitas amigas que moram aqui há mais de 10 anos e até hoje não falam hebraico, só falam inglês. Então, assim, acho que é a escolha de cada um, né? Eu acho que eu escolhi, talvez não da melhor forma, aprender o hebraico, acho que foi mesmo na garra mesmo, né? Na marra. Mas tem gente também que fica anos e anos fazendo Urpan e tem dificuldade com a língua, não tem jeito, né? Eu não sou uma pessoa que tem muita facilidade com línguas. Então, eu vejo hoje meus filhos, criança, né? Criança, você coloca ele numa língua, outra em outra, eles aprendem muito fácil, 2, 3 línguas. Eu já tenho uma dificuldade muito grande. E acho que o hebraico já não ajuda também, por não ser uma língua tão fácil de falar. Georgia, você gostaria de fazer um comentário? Eu e Marcelo, quando chegamos aqui, nós já chegamos bem decididos, nós passamos um mês antes da Aliá, aqui em Tel Aviv, já estudando o negócio. O que seria, como seria, as diferenças, né, e procurando profissionais que pudessem nos ajudar. Então, nós também não falávamos hebraico, nada de hebraico. Começamos a estudar um pouquinho no Brasil, mas muito pouco. Lá em Salvador não temos escola judaica, então realmente era zero de hebraico. Mas o inglês ajuda muito. Tem uma grande diferença que eu gostaria de falar assim, para as pessoas do Brasil, é o seguinte: quando você chega aqui, principalmente no centro do país ou nas grandes cidades como Tel Aviv, você chega falando inglês, você se vira muito bem com o inglês, muito bem. Diferente de cidades menores, enfim. Mas eu tenho amigas que vieram sem falar inglês, que eu conheci aqui, né, sem falar inglês, e o que acontece? Elas aprenderam hebraico mais fácil do que eu. Por quê? Quando você não fala o inglês, você tem que se expor ao hebraico e meter a cara e aprender, trabalhando, aprendendo. No nosso caso, nós já chegamos com o modelo de negócio definido, então nós já partimos para alugar o espaço, começamos o Ulpan também, mas assim, o tempo foi passando e nós arranjamos o espaço e nós abrimos o negócio em 6 meses. Isso dificultou a gente estudar mais hebraico. Então, nós partimos para o inglês, abrimos a loja sem falar muito. Como a Mary falou, nós também aprendemos o vocabulário básico, que dizia respeito ao café, e eu consigo atender um cliente que chega só falando hebraico, eu consigo ir falando aquilo, mas se ele puxa uma conversa um pouco diferente, acabou, não tem mais papo. Aí eu digo, pode falar inglês e tal, e troco para o inglês imediatamente. Mas assim, então, é uma faca de 2 gumes. Se você vem falando inglês, é mais fácil, porque você fala inglês, você se comunica. Mas aí você tem a dificuldade natural de aprender hebraico, quando você consegue se virar com o inglês. Quando você não sabe inglês, o lado ruim é que as coisas são mais difíceis, mas, por outro lado, o hebraico vai entrando mais facilmente, né, na sua vida. Concorda, Mary? Nossa, eu achei muito curioso o que você comentou agora sobre você ter aberto o negócio em 6 meses, né? Assim, se a gente comparar com você imigrar para um país, você se estabelecer e até você abrir um negócio, 6 meses é um período bastante curto.
Então, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou aproveitar e para linkar com isso que você comentou, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a burocracia, então, e a taxação de impostos, né? Porque a gente sabe que todo empreendedor brasileiro possui e assume, ao abrir um negócio aqui, né, você já está assumindo e você tem uma série de tributações. E você poderia compartilhar, então, como é esse processo em Israel? O Brasil é realmente um país muito burocrático, isso todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, mesmo quem nunca foi empresário no Brasil sabe que a burocracia é muito grande. Quando chegamos em Israel, as pessoas comentavam também, mas aqui a burocracia é muito grande, tem certeza que vocês já vão partir para abrir um negócio? E é verdade, tem muita burocracia sim, e eu sempre disse, para quem vem do Brasil, tira de letra. Então, às vezes, as pessoas também perguntavam no começo, Georgia, o que você acha de eu abrir um negócio? Primeira pergunta que eu faço é o seguinte, você foi empresário no Brasil? Se foi, ok, você vai se virar bem aqui. Mas se você nunca foi, Israel tem muita burocracia. Então, é aquela coisa da sua experiência, né? A experiência que você traz. Se você no Brasil tinha uma boa colocação numa empresa, você era executivo e tal, você nunca foi empresário, lógico que você vai ter mais dificuldades aqui. Não é um país com uma facilidade, como a gente ouve dizer que tem países outros, que você abre uma empresa em um dia, você com 5 dias está funcionando. Não, não é assim, tem muita burocracia, tem muitos registros, muita coisa. Mas nada comparado com o que a gente tem no Brasil. Eu acho que o Brasil ainda consegue ser pior. A questão dos impostos aqui eu acho facilitada, porque no nosso ramo, pelo menos, a gente trabalha com produto e serviço, né? Basicamente produto. Para esse caso, a gente tem um imposto de 17%, que é um imposto alto, mas é um imposto para todos os produtos que a gente compra, que a gente vende. Então, esse cálculo, sabe? Essa transferência, tudo isso é muito mais fácil da gente calcular e da gente realizar. Mas, lógico que existem outros impostos, né? Diferentes coisas, a gente tem imposto da prefeitura, a gente tem imposto sobre lucro, a gente tem os encargos sociais, né, que é o Bitur Leumi, que é como se fosse a Previdência Social. Então, existe uma burocracia, você precisa de um contador, é importante que você ache um contador, que você se comunique bem. Então, nós trabalhamos com uma contadora que ela fala inglês e ela é de origem argentina, então ela fala espanhol, então a gente consegue uma boa comunicação com ela para esclarecer todas as dúvidas, enfim. Então é muito importante ter um contador que seja daqui, que conheça, né, toda a legislação e que se você se comunique bem com ele, você consiga interagir bem para entender, porque tem burocracia sim. Realmente, burocracia em todos os países para abrir negócio faz parte do pacote, né? E o contador é importante também em todos os países, acredito. Não sei se a Meire, você gostaria de fazer alguma observação em relação a como foi a questão burocrática no seu negócio? Sim, a gente abriu também depois de 1 ano e meio de estar aqui em Israel. Por eu trabalhar com segmento de confeitaria, aqui tudo você precisa de permissões. Então, se eu quero trabalhar com ovo, eu preciso de uma permissão. Se eu quero trabalhar com farinha, eu preciso de uma outra permissão. Se eu quero abrir qualquer tipo de produto que eu for trabalhar aqui, eu preciso ir na prefeitura, solicitar um Ishur, né, uma permissão para eu poder trabalhar com esse tipo de produto, porque se de repente o Ministério da Saúde vem na minha loja e eu estou trabalhando com um produto que eu não deveria, tipo, eles fecham minha loja. Né? Então, assim, aqui essa parte para a gente de burocracia foi muito grande. Eu adoraria fazer 1.000 outras coisas aqui na loja, mas devido a todas essas permissões, a gente teve que restringir. Tipo, no Brasil, praticamente, você quer vender coxinha, você vende coxinha, você quer vender bolo, você vende bolo. Tudo que você quiser fazer na sua loja ou no seu restaurante, você pode fazer. Aqui não. Aqui, se eu quiser trabalhar com bolos, por exemplo, bolo de brigadeiro, eu preciso de um enxurro, porque bolo vai farinha e vai ovo. Então, é muito complexo. A gente teve bastante dificuldade de abrir a brigadeiria, né? Tanto que eu tive que abrir a brigadeiria primeiro como um beit café,
parecido com o do Café Origem, porque para você abrir um café, aqui é mais fácil do que você abrir uma doceria ou uma confeitaria. Então, a gente começou como um bait café, então eu vendo ainda cafés, eu também vendo pão de queijo, eu vendo tapioca, eu vendo milkshakes, eu vendo uma seleção de coisas, mas o meu forte é o brigadeiro. Então, por causa do corona também, a gente acabou, nesse meio tempo, vendo o que realmente a gente mais vendeu durante esses 5 meses que eu tinha aberto, porque eu abri a brigadeiria, realmente, ela abriu 4 meses antes do corona. E em 5 meses eu tive que fechar a loja. Mas para a gente foi muito bom, porque eu tinha 6 funcionários na loja e a gente conseguiu perceber que eu não precisava de tudo isso. E eu não precisava ter um bait café, não precisava vender saladas, sanduíches, pastas, tudo isso eu tirei do meu cardápio. Então, para mim, essa parte que quando teve o corona, que a gente teve que fechar a loja, todos aqueles issurinhos, todas aquelas permissões que eu demorei um tempão para conseguir, foi tudo pro lixo. E a gente viu que realmente o que mais a gente vende aqui na brigadeiria é brigadeiro. Bom, pelo que vocês duas falaram, eu entendo que, além da burocracia tradicional, né, para qualquer negócio, parece que existe uma segmentação maior de permissões, né, comparando com aqui com o Brasil. É isso que eu entendi. Muito. Se eu estiver errado. Exatamente isso. Exatamente isso. Para você trabalhar com qualquer tipo de produto em Israel, você precisa pedir uma permissão na prefeitura para você poder trabalhar com aquele produto, e você tem inspeção de pessoas vindo na loja para ver se realmente como ele está sendo trabalhado, se o ovo está armazenado da forma certa, se a farinha, se ela está sendo limpa, né, da forma, como se fala, peneirada da forma certa. Então, você pensa 200 milhões de vezes antes de querer acrescentar mais alguma coisa, um produto novo na loja, porque é caótico. Agora você me trouxe uma questão que eu gostaria de saber de vocês duas, essa questão da vigilância sanitária. Nós sabemos, né, que aqui, para os empreendedores que trabalham no setor da gastronomia, é bastante rígida aqui no Brasil, mas, assim, pelo que você trouxe para a gente, acredito que aí a questão sanitária vai além pelas questões religiosas, né? Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Então, a vigilância sanitária, acho que até a Georgia pode falar, acho que praticamente ela nem aparece na loja, nem tem muito vigilância sanitária na loja, tipo de fazer inspeções. O que eu tenho mais na loja, por eu ser uma loja que eu tenho Ashgaha, que eu tenho ela, como se fala, um selo de Teudat Kashrut. O que é Teudat Kashrut? Que a minha loja, ela é inspecionada todo dia por um tipo de um mashgiach, né, ou tipo um rabino, que vem verificar se todos os produtos que eu trabalho são produtos kasher, né? Então, ainda mais eu, que eu trago muitos granulados do Brasil, muitos tipos de chocolates belgas que eu trago da Bélgica, enfim, cada hora ele pega todas as minhas embalagens para ver se eu tenho o selo da Teudat Kashrut, né? Se eu estou vendendo um produto kasher, né? Então, isso mais, eu tenho que estar mais de acordo com essas leis para eu continuar tendo essa Teudat Kashrut, né? Esse selo. Se eu, por exemplo, resolvi abrir no sábado, eu perco esse selo, porque no judaísmo você não pode, precisa guardar o sábado, né? Não pode trabalhar. Então, a gente trabalha de domingo a sextas e de sábado a gente descansa. Mas a vigilância sanitária a partir do momento que você vai na prefeitura e você recebe um certificado da vigilância sanitária se comprometendo que você só vai trabalhar com aqueles produtos que você falou, você recebe um certificado que ele tem que ficar aqui na loja. E eles, por enquanto, aqui na minha loja, eles nunca apareceram. Então, eu não sei, eu estou pouco tempo aqui, há 1 ano e meio. Eu não sei a Georgia se lá em Tel Aviv como que funciona. Aqui em Iranana, pelo menos, não. Eu já recebi, sim, a visita da Vigilância Sanitária da Prefeitura, ou do Ministério, não sei nem bem como é essa divisão, mas já recebemos. Quando estávamos procurando ainda o local para colocar a loja, o foco sempre foi o café.
sem dúvida nenhuma. Mas tínhamos dúvidas se colocaríamos uma pequena cozinha para produção, porque no Brasil nós fazíamos a produção de tudo que a gente usava na cafeteria. Mas aqui começaram com as restrições com relação ao espaço, o tamanho da cozinha, o tamanho do estoque, o tamanho das coisas, já existia uma determinação. Então, dentro disso, a gente foi procurando a loja e chegamos à localização de uma loja que não cabia uma cozinha. Nós estudamos o projeto, não deu. Hoje eu acho que foi uma grande sorte eu não poder colocar essa cozinha, porque enfrentaria outro tanto de problemas. Então, a gente tem autorização de funcionar como Beit Café, a gente pode vender esses produtos que são fornecidos, né, por outras empresas. Então, eu não tenho cozinha, eu não produzo. E a vigilância, quando visitou, ela visitou realmente para verificar as instalações, o estoque, a organização dos equipamentos, a pia, disposição de produtos de higiene, de produtos de limpeza, o acondicionamento dos produtos alimentícios. Então, foi uma vigilância, uma inspeção nos moldes da que a gente tem no Brasil. Mas, felizmente, estava tudo correto e foi uma visita e só. Mas, assim, e temos visita da prefeitura no sentido mais do espaço, porque nós pagamos pelo uso da área externa, essa autorização é renovada a cada ano, então eles são muito, muito ativos nisso. Então, todo ano ele chega ali certinho na data para ver se já foi paga o uso da área, da calçada e tal. Mas, assim, a vigilância tivemos uma visita, eu me lembro bem, talvez 2 visitas e só. Mas bem nos moldes assim da vigilância brasileira. E nós não somos caché, nós abrimos todos os dias da semana, de domingo a domingo, inclusive a maioria dos feriados a gente abre, só fecha realmente nas determinações feitas pela prefeitura, né? Aí a gente acata esse fechamento, porque Tel Aviv é uma cidade, o slogan da cidade de Tel Aviv é a Tel Aviv que não para. Então, assim, realmente a gente na rua o tempo inteiro, nós não trabalhamos com bebida alcoólica, não tiramos a permissão para bebida alcoólica, pelo foco ser café, então nós fechamos às 7 da noite, mas ao sair da loja a gente vê os bares funcionando, então realmente é uma cidade que tem atividades o tempo inteiro, tem comércio o tempo inteiro, nós trabalhamos só durante o dia, né, e ok. Mas realmente Tel Aviv é uma cidade que, assim, faz muita diferença para o negócio, para o faturamento, você abrir também no Shabat. Nossa, riquíssimas essas informações. Obrigada a vocês duas por estarem trazendo isso para a gente nesse programa. Agora, continuando, Meire, eu queria conversar com você sobre o seu ponto de vista sobre as diferenças de hábitos alimentares, né? Você já comentou a variedade de produtos que você comercializa no seu negócio. Sim. E eu gostaria que você falasse qual é a diferença principal dos hábitos dos brasileiros com os israelenses, como é a aceitação dessa culinária brasileira que você trouxe, em especial a sua especialidade do brigadeiro. Como é isso em Israel? Olha, aqui o hábito a comida israelense se resume praticamente em hummus e pimenta, né? Assim, acho que essa é a melhor definição para mim. Aqui eles comem, por exemplo, hummus com tudo, todo tipo de comida que você vai comer, carne, é frango, arroz, é sopa, é verdura, feijão, tudo tem pimenta. Então, acho que a melhor definição da comida típica israelense é hummus com pimenta. É óbvio que aqui eles comem muita fruta, muita verdura, muitos tipos de queijo. Por exemplo, você vai numa festa de aniversário aqui em Israel, no dia israelense, você acha que tem bolo e brigadeiro? Não tem. Eles servem pimentão, cenoura, tomate, pepino. Óbvio que os salgadinhos daqui, né, aqueles de pasta de amendoim, mas o que mais chama e frutas, e o que mais chama atenção nas festas todas as verduras e frutas tudo cortadinho para as crianças. Então, assim, a entrada da brigadeiria aqui em Israel, quando a gente começou no Azrieli, em Tel Aviv, a gente ofereceu 3 meses de degustação para os israelenses saberem o que é brigadeiro. Para eles, a textura do brigadeiro, as cores do brigadeiro, tudo é estranho para eles.
Então, nesses 3 primeiros meses que a gente começou, a gente fazia potes, né, baldes de brigadeiros de colher e dava para as pessoas experimentarem. Era assim, 99,9% dos israelenses colocava a primeira coisa, cheirava o brigadeiro, né? Eles têm uma mania muito forte com cheiros e toques de tatos, né? De coisas novas. Eles não, acho que não são muito adeptos a coisas novas. Então, a primeira reação era cheirar o brigadeiro. Uns já cheiravam, jogavam, davam para mim a colher para eu jogar no lixo. Os que experimentavam, metade gostava e metade achavam nojento. Tipo, a textura, né, mole do brigadeiro. Então, assim, eu não tive uma perspectiva muito boa no começo. Mas a gente estava lá, firme e forte, né? Eu falava para o meu marido, a mesma coisa que você come sushi pela primeira vez. Você come o peixe cru, a textura, é estranho, né? Tudo muito... Mas você vai acostumando a comer e vai se adaptando. E acho que com brigadeiro foi praticamente igual. Hoje eu te falo, assim, que 97, 99% do meu público é israelense. Meu público era 100% brasileiro, foi um pouquinho mais difícil conquistar o público israelense. E depois de 1 ano e meio, eu te falo, a gente abriu o nosso site, né? A gente tem um e-commerce no Corona, devido à situação, as pessoas não poderem sair das suas casas, a gente acabou abrindo um e-commerce, um site, onde a gente entrega para 50%, metade de Israel, que Israel, aqui a taxa de entrega é muito cara, então, às vezes, a taxa de entrega é mais cara que minha caixa de brigadeiro. Então, a gente conseguiu selecionar algumas cidades onde o meu público é maior, né? Onde eu tenho uma aceitação maior, como Tel Aviv, outras cidades grandes como Natânia, Petah Tikva, outras cidades grandes. Eu te digo hoje, depois de um ano e meio, hoje meu público praticamente é quase 100% israelense. Os israelenses, os que gostaram, eles são muito fiéis, compram toda semana, a gente tem entregas toda semana para as mesmas residências, né? E o mais bacana, o que a gente conseguiu mudar aqui um pouco esse mindset de toda festa de criança aqui em Israel, você comer tomate, pepino e cenoura, a gente está conseguindo adaptar brigadeiro nas festas israelenses também. Então, hoje também o nosso índice de compra no site da brigadeiria, ele é quase 100% de pessoas que compram para presentear uma pessoa que está fazendo aniversário. Então, isso é muito bacana. A gente está conseguindo fazer essa mudança assim devagar aqui em Israel, mas da pessoa pensar que um amigo, ou marido, ou filho, ou a vizinha, a melhor amiga faz aniversário, manda uma caixa de brigadeiro para presentear. Então, isso é muito, muito bacana. Depois de um tempo, você vê que a gente está conseguindo fazer com que, não igual no Brasil ainda, mas a gente está no caminho. Ou seja, isso significa sucesso total, né? A gente está... É um sucesso. Exato. É que assim, quando você vai num aniversário no Brasil, é normal você ver brigadeiro, bolo de brigadeiro, colher, cupcake. Aqui em Israel, as festas se baseiam mais em, como eu falei, em saladas, verduras e um pouquinho de salgadinhos diferenciados. Então, agora começar a introduzir o brigadeiro, as pessoas verem que brigadeiro e festa, né, não existe festa sem brigadeiro. Então, a gente está conseguindo fazer com que o público israelense seja adepto também a essa cultura brasileira. E as pessoas no site, a gente começou a fazer análises no site da brigadeiria, que as pessoas, óbvio, compram para si mesma, né? Compra porque está com vontade de comer o brigadeiro, mas o índice maior é de presente, né? Então eu vejo, eu que escrevo cada cartãozinho que as pessoas desejam para as outras, então a maioria é feliz aniversário, Mazal Tov, parabéns que nasceu seu filho, que você tem uma ótima recuperação, que saiu do hospital, então a gente está conseguindo criar um pouco desse conceito. Parabéns, parabéns porque vocês estão conseguindo mesclar, fazer essa introdução de um pouquinho da cultura brasileira em Israel. Isso acontece, eu acho que na economia mundialmente,
assim como está acontecendo a inclusão do K-pop, por exemplo, no mundo inteiro, você está conseguindo fazer com o brigadeiro aí em Brigadeiro. Israel. Parabéns. Eu, Georgia, eu queria você... acrescentar, eu queria Sim. acrescentar só um detalhe que é bem assim, como a Mary falou, essa coisa dos legumes e verduras e tal, é muito forte desde crianças, bebês. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco em tipo creche, e as crianças, a partir de um ano, de meses, já começam o café da manhã a comer verduras e tal, e não são muito expostas a tanto doce assim tão cedo. No café, no início, também fizemos muita degustação do pão de queijo, para que as pessoas experimentassem, mas a curiosidade que eu queria acrescentar é que muitos israelenses, após o serviço militar aqui em Israel, eles viajam para o Brasil, para a América do Sul. É uma viagem comum, eles viajarem para a América do Sul, viajarem lá Argentina, Uruguai, Brasil, enfim. E lá eles conhecem o pão de queijo. Então, muitas vezes, o israelense jovem que fez Tsavá, que viajou, fez o exército, viajou para o Brasil, e lá conheceu o pão de queijo, quando ele ouve o português, ele pergunta, que língua está falando? Ah, estão falando português. Vocês são da onde? Do Brasil. Aí a gente fala, já estive no Brasil. A gente mostra a foto do pão de queijo, eles já... tem pão de queijo? Então eu quero pão de queijo. Então, assim, tem esse vínculo, assim, com o pão de queijo, especialmente, de eles já terem experimentado numa viagem ao Brasil e ficarem surpresos de encontrar o pão de queijo e experimentar de novo. No caso do brigadeiro, eu concordo total com a Mary, porque no começo foi bem difícil, assim, a gente às vezes oferecia, às vezes sugeria, mas eles acham muito doce, apesar de que os produtos aqui são diferentes, não são os produtos brasileiros, e o nosso brigadeiro, pelo menos eu acredito que ele é bem menos doce do que o Nescau com leite condensado que nós temos no Brasil, do leite moça, né? Eu lembro que depois de um tempo já fazendo o brigadeiro com os ingredientes daqui, minhas filhas foram ao Brasil e trouxeram Nescau e leite condensado. E quando fez e eu provei, nossa, achei tão doce, sabe? Já eu senti que o meu paladar também já estava mudando com relação a isso. Já estava achando doce demais o nosso brigadeiro bem tradicional, sabe? Mas é isso, aos pouquinhos, eu acho que eles têm uma simpatia muito grande pelo povo brasileiro, pelo Brasil, e gostam muito do atendimento dos brasileiros, com certeza na brigadeiria também eles devem fazer referência a isso. Então, eles se sentem muito à vontade e eu acho que isso ajuda também a experimentar e incorporar essa culinária, esse pouco da culinária brasileira. Agora, Georgia, mudando um pouquinho de foco e falando, né, sobre o povo mesmo, daí de Israel. Nós sabemos que Israel é um país judeu, mas eu acredito que outras pessoas que não são judias, né, também moram em Israel. De qual religião ou região são essas pessoas? E qual seria a porcentagem dessas pessoas? E será que existe algum tipo de discriminação em relação a isso? Eu gostaria que você compartilhasse com a gente como é a convivência no dia a dia com essas diferentes etnias. Você já comentou que você está em Tel Aviv, então, assim, que seria, na verdade, a maior cidade, né? E eu gostaria que você comentasse, já que a gente comentou também já sobre a questão da língua também, então sabemos que existem alguns árabes também, e quem que falaria mais o inglês. Acho melhor você falar um pouquinho sobre essas diferenças. Essa pergunta daria uma resposta de, no mínimo, umas 3 horas. Mas, assim, a maior cidade de Israel é Jerusalém, na verdade, e Jerusalém é majoritária. Jerusalém, eu não sei nem bem falar sobre Jerusalém, porque não é a minha vivência, mas temos muitos judeus em Jerusalém, muitos judeus ortodoxos em Jerusalém, e temos também uma grande população árabe na parte oriental. Mas em Tel Aviv, a maioria das pessoas que vivem em Tel Aviv são seculares. Podem ser judeus, a maioria é judeu, mas são judeus seculares. Aqui nós não temos muitos judeus religiosos ortodoxos morando em Tel Aviv. Então, por isso é uma cidade assim muito alegre, muito aberta, muito diversa. Temos uma população super diversa aqui em todos os sentidos.
E tem cidades que também são majoritariamente árabes, cidades menores, que têm uma população árabe maior ou meio a meio. Haifa, que é uma grande cidade do norte, tem uma população árabe grande, e isso faz com que as cidades sejam um pouco diferentes entre si. Bnei Brak, que é próxima aqui, talvez entre Tel Aviv e Iranana, tem Bnei Brak, que é uma cidade com muitos ortodoxos. Então, a vida nessas cidades varia muito, em virtude dessa população. Tel Aviv é uma cidade muito diversa, então aqui a maioria é de judeus, temos muitos árabes que trabalham na construção civil, que muitas vezes moram nos territórios e vêm para Israel, vêm para Tel Aviv para trabalhar. Temos também muitos africanos, muitos negros africanos, que vieram refugiados e foram acolhidos e têm visto de trabalho. Nos restaurantes, nós vemos muita gente trabalhando assim nas cozinhas, na parte de preparação de cozinhas e tudo, nós temos muitos africanos. E também temos os africanos judeus, que são os etíopes, que já vieram, né, há 3, 4 décadas atrás, que estão na sociedade israelense, né? Então, assim, aqui é tudo muito diverso. Aqui a gente tem muitos estrangeiros morando aqui. E aí eu digo, os estrangeiros que moram aqui em Tel Aviv, eles muitas vezes são judeus, muitas vezes não são. Muitas vezes estão aqui só pelo vínculo de trabalho, muitas vezes estão aqui por vínculo amoroso, estão vivendo com algum israelense. Então, aqui é muito difícil você sentir, sabe, esse nível assim de preconceito, ou de restrição, ou de questionamento sobre as raízes da pessoa. Tem muita curiosidade. O israelense tem essa coisa assim da curiosidade de sempre perguntar um pouco da sua vida, de onde você vem, de onde vem a família, o que é que você faz. Isso é comum, isso é um traço do israelense de modo geral. Mas, especificamente aqui, que é a minha vivência, é uma população muito diversa. Inclusive, tem essa coisa de que agora estamos no mês do orgulho, que é o mês que tem a parada gay em Tel Aviv, que sempre foi uma das maiores do mundo. Esse ano, sem turistas, não será tão grande, vai acontecer no dia 25 de junho. Mas, assim, é uma cidade realmente muito diversa. Temos muitos russos, temos muitos americanos a trabalho. E temos um grupo de brasileiras no WhatsApp, então a gente vê assim, que tem muitas meninas que vieram para cá e estão aqui ou a trabalho ou porque tem um relacionamento com o israelense. Como eu disse, os israelenses viajam muito para o Brasil, gostam muito da cultura brasileira, se afinam, acham um país caloroso. E então, assim, eu acho que a população aqui, em Tel Aviv especificamente, é muito diversa. Mas a vivência em cada cidade varia um pouco, dependendo dessa demografia, sabe? De quem está fazendo parte dessa sociedade, em particular da cidade. Muito interessante, obrigada por ter me corrigido. Mas realmente, pelo que você falou, parece ser uma cidade, Tel Aviv, bastante cosmopolita até, né? Com muita diversidade. Muito obrigada, senhora Meire Nussbacher e senhora Georgia Sporer. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, então aguardem o próximo episódio com a continuação da nossa conversa com as 2 empreendedoras do setor da gastronomia em Israel. Se você gostou, convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Se você tiver perguntas, sugestões sobre países e temas que você gostaria de assistir aqui, nos escreva via direct no Instagram do nosso programa. Nos vemos na semana que vem. Até lá!